O cachorro que esperou 5 anos por seu dono. Em um pequeno vilarejo perdido no sertão nordestino, vivia um rapaz com sua mãe. O pai havia morrido quando ele era menino e desde então restavam apenas os dois. A mãe e o filho. Eles moravam numa casinha velha, com um telhado de zinco enferrujado, à beira de uma estrada de terra. O rapaz era quieto, daqueles que falam pouco, mas observam muito. Passava os dias ajudando sua mãe, trazendo água do poço ou juntando lenha. Ela notava que algo o deixava triste. Uma tarde, enquanto costurava perto do fogão a lenha, ela disse com a voz suave: "Meu filho, aconteceu alguma coisa? Você quase não sorri mais." Ele abaixou a cabeça e não respondeu. A mãe o observou por um instante e depois disse: "Talvez você precise de uma companhia. Que você acha de eu te arrumar um cachorrinho, um pequeno, para te fazer companhia?" O rapaz levantou o olhar, surpreso. "É sério, mãe?" "Claro, meu filho. Um cachorro te faria bem. Você terá com quem correr e brincar." A mãe cumpriu sua promessa. Durante aqueles dias, perguntou aos vizinhos se alguém tinha um filhote para doar. Poucos dias depois, um deles chegou com um cachorrinho enrolado numa manta. O animal tremia, mas quando o rapaz o acariciou, ele se acalmou. "Quanto eu lhe devo, seu Zé?" perguntou a mãe. "Nada, vizinha, apenas cuide bem dele", respondeu ele, sorrindo. O cachorro lambeu a mão do rapaz. Daquele momento em diante, eles se tornaram inseparáveis. Iam juntos para o rio, para a roça e até para a igreja aos domingos. O cachorro dormia aos pés da cama e o seguia até quando ele ia cortar galhos. O tempo passava devagar. O rapaz cresceu, mas a pobreza continuava a mesma. Sua mãe, por outro lado, tossia cada vez mais e passava dias inteiros na cama. O rapaz começou a se preocupar, até que uma manhã ela não se levantou. Ele a chamou várias vezes, mas ela não respondeu. Havia falecido. O rapaz chorou sem consolo. E o cachorro uivou como se entendesse a dor. Os vizinhos, ao ouvirem o choro, entraram na casa, consolaram-no em silêncio e o ajudaram a preparar o enterro. O padre do vilarejo rezou umas orações, e o seu antenor, o carpinteiro, construiu um caixão simples. Eles a enterraram no cemitério, debaixo de uma árvore grande. O rapaz ficou olhando a cruz de madeira, sem saber o que fazer. O cachorro, deitado ao lado do túmulo, ganha baixinho. Os dias seguintes foram difíceis. O rapaz não tinha ninguém, restava apenas um pouco de pão duro e um pouco de água. Ele saía para olhar a estrada, mas ninguém chegava. À noite, sentava-se na porta com o cachorro ao seu lado, olhando o céu. Uma noite, enquanto o vento assobiava entre as telhas de zinco, o rapaz olhou para o cachorro perto do fogão. "Amigo", disse ele em voz baixa, "estou pensando em ir embora daqui. Não sei o que fazer da minha vida. Aqui não tem trabalho, não tem nada. Como vamos sobreviver?" O cachorro levantou a cabeça, como se entendesse, e o olhou com os olhos brilhantes. "Eu não posso te levar comigo", continuou o rapaz, com um nó na garganta. "O ônibus que vai para a cidade não aceita animais. E se me virem com um cachorro, ninguém vai querer me dar trabalho. Mas eu juro que vou voltar para te buscar. Vou juntar dinheiro e te tirar daqui. Eu prometo." O cachorro abaixou a cabeça devagar e se deitou aos seus pés. Naquela noite, o rapaz não conseguiu dormir. Pensava no cachorro, no frio que ele passaria, na fome. Ao amanhecer, antes de o sol nascer, ele se levantou, decidido. Não podia ficar. Se não fosse para a cidade, morreria de fome. Eles não tinham terras nem nada, apenas aquela casa velha e vazia. Naquela manhã, ele foi de casa em casa, pedindo aos vizinhos: "Por favor, cuidem dele para mim. Vou para a cidade procurar trabalho. Se puderem, deixem água e um pouco de comida para ele." Alguns lhe deram palavras de incentivo, outros, apenas um gesto de tristeza. Quando o botou o cachorro, ou o esperava na porta. O rapaz se ajoelhou ao lado dele. "Amigo", disse ele com a voz embargada, "eu preciso ir, mas eu vou voltar, eu juro. Me espera, tá bom?" O cachorro abaixou a cabeça e gemeu,
como se entendesse cada palavra. O rapaz pegou um saco velho e colocou suas poucas roupas. Antes de partir, ele o abraçou forte e chorou. Depois, caminhou até a saída do vilarejo. O cachorro, pensando que era um passeio, o seguiu abanando o rabo. "Não, amigo, volta", disse o rapaz. "Você não pode vir comigo." Mas o cachorro não entendia e continuou atrás. Então, o rapaz pegou uma pedra e a jogou no chão, sem a intenção de machucá-lo. "Volta, por favor", gritou ele com a voz partida. "Você não pode vir comigo." Mas o cachorro não entendia e continuou o seguindo. Então, o rapaz pegou uma pedra e a jogou no chão, sem a intenção de machucá-lo. "Volta, por favor", gritou com a voz partida. O cachorro parou, abaixou a cabeça e o olhou. Não latiu, não uivou, apenas o olhou. O rapaz deu meia volta e continuou andando sem olhar para trás, porque se olhasse, não conseguiria ir embora. O cachorro ficou parado, olhando a poeira do caminho. Depois voltou devagar para casa. Ele se deitou na frente da porta e não se moveu mais. Os vizinhos deixavam um osso ou um prato com água, e ele mal os cheirava. Às vezes, ele se deitava sob um juazeiro, olhando o horizonte. Quando a noite caía, ele se deitava na soleira da porta e ao amanhecer continuava ali, esperando. Enquanto isso, o dia foi longo para o rapaz. Ele viajou em um caminhão que o levou até a cidade grande. Chegou com os pés inchados e o estômago vazio. Ninguém o conhecia. Ninguém falou com ele. Ele se sentou em um banquinho em frente a uma loja, observando as pessoas passarem. A fome doía e suas pernas mal obedeciam. "E agora, o que eu faço?" ele murmurou. Naquela noite, dormiu no mesmo banquinho, encolhido, morto de frio. Sonhou com seu cachorro. Ao amanhecer, voltou a caminhar. Passou o dia inteiro pedindo trabalho, mas ninguém o aceitava. Ele só tinha um pedaço de pão seco que comia aos poucos para enganar a fome. Quando o sol começou a se pôr, ele viu ao longe uma padaria velha, de paredes manchadas de farinha e com cheiro de pão recém-assado. Ele se aproximou devagar, com esperança e medo. Bateu na porta, mas ninguém respondeu. Ele a empurrou com cuidado. O cheiro quente revirou seu estômago vazio. Atrás do balcão, um homem de cabelos brancos amassava pão em silêncio. "Boa tarde, senhor", disse o rapaz com a voz trêmula. "Desculpe, o senhor não precisa de alguém para ajudar? Posso limpar, carregar farinha, ou o que for. Por favor, senhor, eu não tenho nada." O homem o olhou sem dizer uma palavra. "Você sabe fazer pão?", perguntou por fim. "Não, senhor, mas posso aprender. Trabalho duro e não reclamo." O padeiro o observou por um momento e suspirou. "Está bem, fique hoje. Veremos se você serve para o trabalho." Naquela tarde, o jovem trabalhou, sem parar. Varreu, carregou sacos de farinha, limpou as bandejas. Suas mãos se encheram de rachaduras e pó branco. De vez em quando, o padeiro lhe dizia: "Não tão rápido, rapaz." E ele respondia sem parar de se mover: "Sim, senhor." Quando a noite caiu, o padeiro lhe deu um pedaço de pão quente. "Toma, coma antes que esfrie." O jovem pegou o pão com cuidado, como se estivesse segurando um tesouro. "Obrigado, senhor", disse, quase em um sussurro. Comeu, devagar, saboreando cada mordida, olhando para o pão, e de repente pensou em seu cachorro. "Com certeza ele não comeu", murmurou. Um nó se formou em sua garganta. Enquanto isso, no vilarejo, o cachorro continuava esperando por ele. Os dias passavam lentamente, e ele não saía de perto da porta. Às vezes deitava-se sob o juazeiro, olhando o caminho. Outras vezes, levantava-se de repente pensando ter ouvido passos, mas era apenas o vento. Uma vizinha sentiu pena dele e toda tarde lhe deixava um pedaço de pão. "Anda, come, cachorrinho", ela dizia. O cachorro a olhava, mas quase nunca se movia. Apenas quando a fome o vencia, ele comia um pouco e voltava a olhar o horizonte. À noite, dormia no canto onde seu dono costumava dormir, como se ainda estivesse cuidando dele. Na cidade, o jovem foi se acostumando aos poucos ao trabalho, embora no começo tudo tenha sido muito difícil. Ele queimava as mãos com as assadeiras quentes, os sacos de farinha caíam, e mais de uma vez o padeiro gritou com ele: "Cuidado, rapaz, o pão se respeita." Ele abaixava a cabeça e continuava, sem reclamar. As noites pareciam longas, ele dormia pouco, com os braços doloridos e as mãos rachadas. Com o tempo, aprendeu a amassar, a acender o forno e a reconhecer o ponto certo do pão. O padeiro, embora fosse um homem de poucas palavras, começou a confiar nele. Mas toda noite antes de dormir, o jovem se sentava perto da janela e sussurrava: "Amigo, logo voltarei para te buscar." O rapaz trabalha sem descanso e o cachorro continua esperando. Mas toda noite antes de dormir, o jovem se sentava junto à janela e sussurrava:
Amigo, logo voltarei por você. Não vá ficar doente. Depois fechava os olhos para não chorar. Os meses se passaram. O jovem já dormia em um quartinho pequeno, ao lado do forno. Ele tinha um catre, um cobertor velho e uma bolsa, onde guardava umas poucas moedas. Toda vez que o padeiro lhe pagava, ele separava uma parte e dizia: guarde isto para mim, senhor. Se ficar comigo eu gasto. E para que você economiza, rapaz? Perguntou o padeiro um dia. Para voltar para casa, senhor. Tenho alguém me esperando. O padeiro assentiu em silêncio. Não perguntou mais nada. E assim o tempo passou sem que ele percebesse. Enquanto isso, lá no vilarejo, o cachorro envelhecia. Já não corria nem latia. Às vezes dormia o dia inteiro em frente à porta. Cansado, magro, mas sempre atento ao caminho. Os vizinhos lhe davam água e restos de comida, e ele comia apenas o suficiente para não morrer. Depois ficava quieto, com o olhar fixo no horizonte, esperando por seu amigo. 5 anos se passaram assim. O jovem já era um homem feito, com mãos calejadas e um olhar cansado. Ele não tinha conseguido voltar antes. Queria juntar o suficiente para levar o cachorro e começar uma nova vida juntos. Um dia, ele guardou seu avental e tomou uma decisão. Contou as moedas que tinha e pensou nas que o padeiro vinha guardando para ele todo esse tempo. Com aquilo já era o bastante. Ele se aproximou do balcão e disse com voz firme: Senhora, poderia me dar uns dias de folga? Preciso ir ao meu vilarejo. Há uma promessa que preciso cumprir. O padeiro o olhou sério. Que promessa, rapaz? O jovem baixou o olhar. Uma que tem pesado em mim todos esses anos, sussurrou. O padeiro o observou por alguns segundos e depois concordou. Se decidir voltar, aqui terá trabalho e pão quente. Foi até uma caixinha de madeira e pegou as moedas que havia guardado para ele. Aqui está tudo o que você economizou. O jovem as recebeu com as mãos trêmulas. Obrigado, senhor, por tudo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Naquela noite, não dormiu. Pensava em seu cachorro, como ele estaria. Será que ainda estaria vivo? Será que se lembraria de sua voz? Ao amanhecer, ele partiu com um saco de pão fresco pendurado no ombro. Pegou um daqueles caminhões velhos e assim partiu de volta, lembrando de cada pedra do caminho, cada árvore. Em sua mente havia apenas um pensamento. Tomara que ele ainda esteja vivo enquanto isso. Lá no vilarejo, o cachorro continuava deitado sob o juazeiro. Era apenas um vulto, quieto, com um focinho entre as patas. O sol o aquecia, o vento o balançava, mas ele não saía dali. Continuava esperando. O sol já estava se pondo quando o homem avistou, ao longe, os primeiros telhados do vilarejo. Tudo estava igual. Apenas as chuvas haviam apagado um pouco o caminho. O tempo havia desgastado as paredes, as cercas e as memórias. Ele desceu do caminhão e caminhou devagar, com um saco no ombro e o coração batendo no peito. Estou quase lá, amigo. Quase lá, ele sussurrou. Cada canto lhe trazia uma lembrança. A fonte onde sua mãe lavava roupa, a árvore onde brincava quando criança, a esquina onde esperava pela missa de domingo. Mas o que mais apertava seu peito era pensar se o cachorro ainda estaria lá. Já se passaram 5 anos, pensou. 5 anos é muito tempo para um cachorro. Apertou o passo. A casa parecia igualmente velha, igualmente triste. O telhado afundado, as paredes tortas, tudo estava em silêncio. O homem parou em frente à porta e respirou fundo. Amigo, disse com a voz trêmula. Eu voltei. Ninguém respondeu. Apenas o som do vento entre as telhas. Deu alguns passos e olhou ao redor. Então, ele o viu, debaixo do juazeiro, um corpo magro. O rapaz finalmente voltou, mas o que ele encontrará debaixo da árvore? Eu voltei. Ninguém respondeu, apenas o som do vento entre as telhas. Ele deu alguns passos e olhou ao redor. Então, ele o viu, debaixo do juazeiro, um corpo magro, imóvel, com um focinho entre as patas. Amigo, gritou, correndo. O cachorro levantou a cabeça com esforço, olhou para ele. Seus olhos, cheios de remela e tristeza, pareciam não acreditar. Ficou parado por alguns segundos, hesitando. Quando o homem se ajoelhou na frente dele, o cachorro se levantou, cambaleando. Primeiro, ele gemeu, depois abanou o rabo, devagar, e de repente se jogou em seus braços. O homem o abraçou com força. Me perdoe, ele disse com a voz embargada. Demorei muito, eu sei, mas eu voltei, tá vendo? Eu voltei por você. O cachorro chorava, sim, chorava. Seus gemidos eram suaves, como se estivesse se queixando do tempo perdido. O homem o acariciou com cuidado, sentindo suas costelas sob o pelo. Você está magro, amigo, mas ainda está aqui. Eu te prometi e cumpri. E o cachorro lambeu seu rosto várias e várias vezes, como se quisesse apagar os anos. Os dois ficaram assim, abraçados debaixo da árvore, enquanto o sol terminava de se pôr. Depois, o homem abriu o saco. Olha, eu te trouxe pão, disse ele sorrindo.
do bom do que eu aprendi a fazer. Ele tirou um pão grande e ainda morno, partiu um pedaço pequeno e o colocou junto com água em um pratinho. Beba primeiro, amigo. Você esperou demais, disse ele. O cachorro bebeu devagar e depois provou o pão, devagar, comeu um pouco e, ao terminar, olhou para ele, tranquilo. Isso, amigo. Você nunca mais vai passar fome. De repente ouviram-se passos. Eram os vizinhos que saíam para ver. É você, meu filho? Perguntou uma mulher da cerca. Pensávamos que você não voltaria mais. Eu voltei, senhora, respondeu ele. Voltei pelo meu cachorro. A mulher sorriu com os olhos marejados. Esse bichinho nunca saiu daqui. 5 anos te esperando. Nem o frio, nem a fome o fizeram ir embora. O homem abaixou a cabeça. Eu sei, sussurrou. Não há amor maior que o de um cachorro. Passaram-se alguns minutos. Então ele olhou para casa. Não posso mais ficar, disse ele ao cachorro. Mas eu tenho um lugar, um quartinho na cidade grande. Você virá comigo para lá. O cachorro abanou o rabo como se entendesse. No dia seguinte, o homem foi se despedir dos vizinhos. Deu-lhes pães frescos, um para cada um. Obrigado por alimentarem meu cachorro, dizia ele com humildade. Nunca vou me esquecer. Deus te abençoe, meu filho, respondiam eles. Quando terminou, voltou para a árvore. O cachorro o esperava. Ele o pegou no colo. Vamos embora, amigo, não há mais nada a esperar aqui. O caminho de volta era o mesmo, mas o sol parecia mais quente e os passos mais leves. O cachorro, deitado em seu peito, o olhava com os olhos semicerrados, tranquilo, seguro. À distância, o vilarejo ficava pequeno. O homem levantou o olhar e sussurrou. Mãe, eu não estou mais sozinho. Naquela noite dormiram juntos no quartinho alugado. O cachorro aos pés da cama, como nos velhos tempos. Lá fora, a lua enchia as paredes de luz. O homem sorriu de olhos fechados. Agora estamos bem, disse ele antes de adormecer. Já estamos em casa. E assim, em silêncio, os dois voltaram a ter um lar. Porque o amor verdadeiro se mede pelo tempo, mas pela fidelidade com que se espera. Às vezes a vida nos separa de quem amamos, mas quem ama de verdade não esquece, não desiste. Como aquele cachorro que esperou sem entender o porquê, confiando apenas em seu coração. E como aquele homem que voltou para cumprir sua palavra. Talvez você também tenha alguém te esperando, ou uma promessa que ainda cumpre. Não a deixe morrer. Lembre-se do que a Bíblia diz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Vá, cumpra, perdoe e volte, porque amar nem sempre é ficar. Às vezes, amar é voltar. Se você se emocionou com esta história de lealdade, comente amém e siga nossa página para não perder mais histórias como esta, que tocam o coração. Obrigado pelo seu apoio.